eu sei que tem algumas pessoas aqui que já não têm mais suas mães. E eu não posso dizer para você que eu sei a dor que você sente, porque eu não sei. Eu vou saber que essa vida que o Senhor levar a vida. Mas eu louvo o Senhor pela sua força. Você mesmo com essa dor tem se levantado todos os dias para fazer a coisa continuar. Você que entende que não dá para estatizar, para parar, você precisa vencer suas guerras, suas lutas diárias. Até porque muitas das que aqui estão, ou muitos dos que aqui estão, já não têm suas mães, mas você é mãe, você é pai. E precisa hoje ser a força, a rocha principal dos seus filhos. E eu escolhi esse texto aqui do capítulo 2 de 1 Samuel, que fala a respeito do cântico de Ana, para pensar um pouquinho com você a respeito da vida dessa mulher. Todos nós conhecemos, para você entender um pouco mais o contexto, você precisa ler o capítulo 1 de 1 Samuel, para saber a luta que essa mulher passou, as dores que ela enfrentou, os problemas que ela viveu dentro da sua própria casa, as guerras sentimentais, emocionais, psíquicas e espirituais, porque não? Na sua época, não poder girar era sinônimo de ter sido esquecida por Deus. Era como se a maldição vestisse a mulher que não gerasse. A mulher que não gerava, ela era ignorada pelas outras mulheres, era desprezada até pelos seus próprios maridos. E Ana viveu esse problema, esse dia de quarto escuro na vida dela. Mas a Bíblia também diz que tudo isso era um pretexto de Deus para algo maior. Então eu quero tirar daqui algumas lições para você que é mãe e para nós que somos igreja, aprender um pouquinho com essa mulher, uma mulher que muito fez no seu tempo, uma mulher importante, porque entendeu tudo que ela estava passando, a ponto de se colocar à disposição do Senhor em um determinado momento, parar de rivalizar com aquela que vivia dentro da sua casa, Penina, que também era uma outra esposa de seu marido Eucana. Quando Ana entendeu que as investidas de Penina não eram só para menosprezar, desmerecer quem ela era, e ela decidiu tomar uma atitude, mudou toda a sua história, isso virou uma chave na vida de Ana e também pode virar a nossa. Então, queridos, entenda uma coisa: quando Deus tem algo específico com você, antes de te aprovar, Deus vai te provar. Quando Deus tem um propósito com você, quando Deus chama alguém para algo maior do que o próprio alguém, porque às vezes a gente não consegue discernir aquilo que Deus tem conosco, mas é possível que alguém que esteja aqui hoje tenha sido chamado por Deus para algo maior do que você mesmo. E quem sabe as suas intuições, os seus pontos de interrogação, as suas incertezas têm feito com que você ache que você é alguém esquecido por Deus. Você é alguém que Deus não tem os olhos sobre você. Você é alguém que está à margem do amor de Deus. Na verdade, isso tudo que você está passando é só um pretexto de Deus para algo maior do que você teve, algo maior do que o problema que você está vivendo, algo infinitamente maior do que o seu choro, o seu sofrimento, as lágrimas que você derrama. Porque quando Deus chama alguém para algo grande, antes de promover esse alguém, antes de aprovar esse alguém, Deus precisa provar essa pessoa. A aprovação é apenas um fator preponderante na didática de Deus. Deus não pode aprovar ninguém que Ele não tenha provado antes. Provação no contexto divino é preparação para algo maior. Então, se você está no meio de uma grande provação, quem sabe você chegou aqui e veio com um ímpeto dentro de você de receber uma palavra e talvez você tenha falado: eu vou lá, é a última porta que eu vou bater, é a última palavra que eu vou receber, porque eu não suporto mais essa dor, eu não aguento mais esse sofrimento, e eu estou aqui como boca de Deus para
para falar para você que tudo que você está vivendo é um preparo de Deus para algo maior que você ainda não conseguiu discernir. Não segura, aguenta firme, porque Deus não deixa ninguém que Ele escolhe no meio do caminho. A Bíblia diz que Deus conhece o fim desde o princípio. Ninguém pega Deus de surpresa. Aquele que escreveu a sua história é o mesmo que está controlando a situação pela qual você está passando agora. Aquele que escreveu a sua história é o mesmo que está sustentando você no meio dessa dor. Aquele que escreveu a sua história é o mesmo que está segurando você no colo nos dias que você diz que não aguenta, que não suporta, que tem vontade de parar. Aquele que escreveu a sua história é o mesmo que está com um muro de fogo ao seu redor, que o inimigo arma o laço, mas não concretiza o plano, porque ele envia anjos na sua frente e dissipa os laços, corta todo o embaraço só para dar vitória a você. Aquele que escreveu a sua história é o mesmo que não se esqueceu de você nos seus dias de dor, de choro, os dias em que você se sentiu sozinho e achou que não tinha mais solução para você. Ana também pensou. No capítulo 1 ela era uma Ana, mas no capítulo 2 ela não é mais chorosa, ela não está reclamando, ela não está falando das suas amarguras, ela está dizendo: o meu coração exulta no Senhor e o meu poder está exaltado no Senhor. Ela está dizendo: a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque eu me alegro na salvação que vem de Deus. A esperança para você no meio dessa guerra, a solução para você no meio dessa luta. A sua história não vai terminar do jeito que está, porque quem te escolheu está com a sua vida na palma da mão dele e ele não erra projeto que ele começa a escrever. Segura a mão de alguém que está do seu lado e diga assim: aguenta firme, porque aquele que iniciou o plano, ele vai concluir o plano que ele começou. Então entenda isso, querido. Quando Deus escolhe alguém para algo grande, Deus tem que provar essa pessoa. Aleluia, aleluia. E na maioria das vezes a gente não entende, porque provação dói. Não é assim? Ser esmagado incomoda. Estar fora daquilo que a gente controla é difícil para nós, porque nós gostamos muito de ter tudo debaixo do nosso controle. Mas quando as coisas saem do nosso controle, o terreno que a gente está caminhando começa a ficar desconfortável. Mas é no nosso desconforto que o conforto de Deus aparece. São nas nossas incertezas que a mão de Deus reposiciona a gente de volta na rota. É quando a gente acha que não tem mais jeito, que Deus aparece e diz que tem jeito sim. Então eu quero animar você nessa noite. Eu tenho uma palavra de vida para você. Eu tenho uma palavra de esperança para o seu coração. Certa vez, Jeremias, no meio do caos, ele disse assim: eu quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Jeremias não escreveu essa frase, Vinícius, de dentro de um palácio. Jeremias não escreveu essa frase, Flávio, participando de um piquenique. Jeremias não escreveu essa frase, Hermes, quando as coisas estavam bem, o vento soprando a seu favor. Jeremias estava no meio de escombros, os muros derrubados, o povo no cativeiro babilônico, templo já não existia, sacerdócio já não estava mais oficiando, as portas do templo tinham sido queimadas a fogo, o povo estava escravizado. E no meio do caos, Jeremias para, se recompra, lembra do Deus que ele servia, olha no seu entorno, vê que não tinha nenhuma expectativa de vida olhando ao redor, mas ao invés de ficar olhando para o caos, ele olha para cima e declara: eu quero trazer à memória tudo que pode me dar esperança. Na hora da dor, a gente não tem que ficar lambendo feridos. Na hora que as coisas ficam difíceis, a gente tem que lembrar do Deus que nós servimos. É por isso que o
salmista diz assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele ainda é o mesmo que abre caminho no meio do mar. Ele ainda é o mesmo que derruba a muralha para o seu povo possuir a terra. Ele ainda é o mesmo que faz o maná chover onde não existe pão. Ele ainda é o mesmo que vai cego enxergar, surdo escutar, mudo falar, paralítico andar. O Deus que nós servimos não é só o Deus de Ana, é o Deus da sua casa, é o Deus da sua luta, é o Deus da sua dor, é o Deus do seu sofrimento, é o Deus das suas lágrimas, mas também será o Deus da sua vitória. Se você acredita nessa palavra, querido, então celebra Ele nessa noite, porque antes de Ele aprovar alguém, primeiro Ele coloca a gente na prova. A prova é um teste. A prova é uma escola implacável. Não existe nenhum homem que tenha se destacado na Bíblia que não tenha sido antes provado. Provação não é Deus inferiorizando você. Provação não é Deus menosprezando você. Provação é Deus capacitando você para algo maior do que você mesmo. Você sabe que nas nossas lutas e aflições, na maioria das vezes, a gente se sente tão pequeno, e um sentimento de impotência toma conta da gente, porque a gente quer resolver com a força do braço e não consegue, causa. Quando a gente está diante de uma grande dor, quando a gente está diante de uma grande luta, e a gente tenta, André, resolver as coisas e não consegue, né, mano? A gente se sente impotente. A gente acha que não tem mais jeito. E a gente é pego por aquele sentimento, como o Jó. E a gente busca encontrar em amigos, sabe? E não encontra. A gente busca, Michel, socorro no homem, e a gente não encontra. E a gente vai tentando todas as possibilidades que a gente tem, né? Até que as nossas possibilidades se esgotam. E quando não tem mais nada que a gente possa fazer, a gente se lembra que é o Deus do céu, que é especialista em tirar a gente do nada e levar a gente para algum lugar. Que é especialista, Deus, em tirar a gente do monturo e fazer a gente se assentar no meio dos príncipes. Só Ele tem a caneta, Elane, que escreve com a tinta que ninguém apaga a verdade. Só Ele tem a caneta que escreve a nossa história, Carlos. E ninguém consegue mudar, nem colocar ponto final, nem alterar aquilo que Ele escreve. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer a você que a história que Deus está escrevendo a seu respeito não é homem que vai alterar, não é o inferno que vai decidir, não é ninguém que pode manchar, porque a tua história está nas mãos do Deus Todo-Poderoso e ninguém pode mudar aquilo que Ele já decretou a teu respeito. Ana tinha um decreto, ela só não sabia. O texto é enfático em dizer que tudo aquilo que ele estava passando era um fator exclusivo do desejo do céu. E aí, às vezes, a gente fica perplexo em ler a história de Ana, porque a Bíblia diz que dentro da casa de Ana tinha uma outra mulher chamada Penina. E Penina tinha filhos e Ana não tinha. E o maior desejo dessa mulher era gerar, não só para se sentir útil como mãe, mas para satisfazer o seu esposo. E o texto é claro em dizer que o amor de Eucana estava direcionado para Ana em detrimento de Penina. Porque quando a porção era repartida, a porção maior não era para Penina, era para Ana. Então, ainda que ele amasse a sua esposa, ele não podia fazer nada. Porque quando Deus coloca a mão para forjar a gente para algo maior, ninguém muda o contexto da dor que a gente está vivendo. Meu Deus do céu, tem alguém aqui que precisa ouvir isso nessa noite, irmãos? Quando Deus põe a mão
de exaltar alguém, Deus vai preparar essa pessoa. Mas se você não tiver raízes profundas, Deus não pode erguer algo grande sobre o seu ministério, sobre a sua casa. É por isso que às vezes, irmão, Deus nos esconde, para que a gente cresça no anonimato, para que a gente cresça primeiro para baixo, para que as raízes possam se aprofundar. Quer ver uma coisa? Volta 10 anos aí na sua vida e vê quem você era. Faz uma introspecção aí, pensa um pouco comigo. Volta 10 anos quem você era. Não era nem para você estar aqui. Muitos que estão aqui hoje, há 10 anos atrás, viviam perdidos por aí, mas o Cristo vivo no meio desse processo foi lá e te encontrou, te limpou, te colocou veste limpa, anel no seu dedo, sandália nos pés, matou o bezerro cevado, fez festa, e hoje você está aqui, vai sentar na mesa dele, participar do corpo dele, do sangue dele, e ainda vai morar na glória junto com ele para sempre. Naquela época você não sabia disso, mas Deus já sabia que hoje, nesse exato dia, nesse exato momento, exatamente às 21h10, em São Francisco do Itabapuana, eu não estaria lá no Rio, eu estaria aqui ministrando essa palavra para você, que foi trazido pelo Espírito Santo, colocado sentado nessa cadeira, para dizer para você que Deus já tinha um plano escrito a seu respeito, e é por isso que você está aqui. Aguenta! Deus está forjando tudo para que você tenha raízes fortes, porque o que Ele tem para fazer através de você não pode ser para sua glória. Outra coisa que a gente aprende quando ninguém cresce enquanto decide rivalizar. Irmãos, ninguém cresce enquanto não decidir parar de ser rival. A competição é boa até um determinado ponto, mas chega um momento em que a competição ela fica doentia demais. E se você for olhar aqui dentro desse contexto, tinha competição? Tinha competição, porque teve comparação. Qual foi a comparação? Na hora de dividir a porção, teve uma que recebeu mais que a outra, então comparou, vai competiu, vai dividir. Mas num determinado ponto, Ana entendeu que aquela competição não estava fazendo bem para ela, aquela competição estava adoecendo ela por dentro, porque enquanto ela não viu a mão de Deus, ela tentou resolver com a força dela, e na força dela nada deu certo, ela só acumulava feridas abertas. E é exatamente assim que muita gente vive em nossos dias hoje. Você está tentando com a força do seu braço e só está acumulando feridas abertas. Deixa eu te dar um conselho: faz igual Ana, sobe para Siló, entra no tabernáculo e vai chorar nos pés daquele que pode mudar a tua história. Porque tem horas que só o nosso choro sincero vira a chave do problema da nossa vida. Tem horas que Deus vai puxando a gente indiretamente através de situações que a gente passa. Deus vai empurrando a gente para o centro da vontade dele. A dor de Ana foi reposicionando Ana para o propósito dela. Escuta isso aqui, irmãos. A sua dor não vai te matar. A sua dor está trazendo você para o centro do seu propósito. A sua dor faz parte do seu propósito. Pastor, você está dizendo que Deus é tão ruim a ponto de ter permitido a dor na minha vida? Não, estou dizendo que Deus é tão bom que Ele permite a dor para nos levar para o centro do nosso propósito. Você, como pai, para mim não é assim. Seu filho não gosta de receber muitos nãos que você dá, mas por amá-lo, você diz não. Por cuidado, você diz não. Por saber que você quer o bem dele, você diz: provoca uma dor nele, para que ele seja poupado. Deus é a mesma coisa. Ele olha para nós e Ele percebe que se deixar para a nossa conta, a gente vai para um lugar em que a nossa dor será muito maior do que a dor que a gente está vivendo hoje. Então Deus diz não para a gente, e Ele vai nos reposicionando através da dor, até que a nossa dor nos leva para o centro do propósito.
dedicar esse menino por todos os dias da vida dele da tua casa, ele não vai crescer comigo, ele vai crescer contigo. Agora, escuta aqui, irmãos, eu fecho a mensagem aqui. Aquilo que você está disposto a soltar, determina o que Deus pode te entregar. Sabe por que tem muita coisa que Deus não entrega na nossa mão? Porque tem coisas que a gente não está disposto a soltar. Pensa comigo. Você acha que foi fácil para a mulher? O primeiro filho que ela teve, o filho era o ápice do desejo dela. Se tinha uma coisa que ela queria, era chegar. Se tinha algo que movia Ana no eixo dela, era ter um filho. E aí ela entra no tabernáculo e diz assim: eu solto o que é mais importante para mim, contanto que o Senhor me entregue. E quando você olha para o texto, você enxerga só o problema de Ana. Ela precisava de um filho, mas Deus tinha 3 problemas. Deus precisava de um juiz, de um sacerdote e de um profeta. Ana precisava de um filho, e Deus precisava de um homem para reposicionar o sacerdócio daquela época. E como uma tacada só, Deus resolve os 3 problemas dele de Ana. Irmão, deixa Deus conduzir as coisas, porque enquanto você segurar isso, Deus não pode te entregar o maior que Ele já tem pronto para você. Você às vezes está segurando algo com tanto ímpeto, e Deus está olhando para você dizendo: solta isso, solta, é tão pequeno perto do maior que eu tenho para você. Você lembra o texto aqui que foi lido, que me antecedeu, falando de Joquebede? Você sabe quem era Joquebede? Alguém me ajuda? Quem foi Joquebede? Mãe de Moisés. Você acha que foi fácil para Joquebede deixar ir o príncipe dela? Ela escondeu até onde pôde, ela segurou até onde conseguiu. Cedo ou tarde, os guardas iam entrar na casa dela e matar aquela criança. A ordem era a morte. Ela fez um cestinho, defumou o cestinho, colocou o pinche, colocou a criança lá dentro e soltou. Ela só não sabia que no caminho que ela estava soltando, aquilo que para ela era importante, Deus já tinha colocado alguém para não deixar morrer o sonho de Joquebede. Meu Deus do céu, vou profetizar. Se você resolver soltar aquilo que você acha importante, Deus vai colocar alguém no teu caminho para não deixar morrer aquilo que você vai soltar hoje. Deus tem um plano perfeito para mim e para você, e às vezes a gente fica com medo de soltar. A gente quer prender, a gente quer segurar, a gente quer manter com a gente. Escrava, não tinha salário, não tinha visibilidade, não tinha voz. E quando a filha de Faraó pega aquela criança, a irmã de Moisés está indo palmeando tudo, e ela chega perto da filha de Faraó e diz assim: quer que eu peça a uma hebreia que cuide dessa criança para a senhora? E quem é a hebreia que ela vai buscar? A própria mãe do menino. E agora a mãe do menino, além de ter o menino de volta nos braços, ela vai receber salário para cuidar do que já era dela. Sabe por quê? Porque ela resolveu entregar na mão de Deus aquilo que ela não conseguiu segurar. Ana fez a mesma coisa. Enquanto Ana tentou segurar, só deu errado, mas quando ela soltou na mão de quem tinha poder para resolver o problema dela. Eu vou declarar nessa noite para quem está aqui e crê numa palavra que sai do altar. Tem gente aqui segurando coisas, e enquanto você está segurando, está dando errado, mas Deus está dizendo: solta na minha mão, solta meu irmão, solta que Deus segurar. Não, pelo amor de Deus, segura a mão de alguém e fala assim: ó, solta que Deus segura, solta que Deus segura, solta que Deus segura. Deus só pode segurar aquilo que você decide soltar. Solta na terra, que o céu segura e vai trazer de volta para você, para alegrar seu coração. Não foi fácil. Às vezes alguns amigos chegaram e diziam assim: pastor, você tem que soltar, você tem que descansar. E soltar para uma mãe, soltar para um pai é a coisa mais difícil que tem, porque a gente quer controlar. Mas só deu certo quando a gente soltou. A coisa só começou a acalmar quando a gente soltou. Deus só começou a trabalhar quando a gente soltou. Até hoje eu ainda escuto um monte de coisa, mas não me incomoda mais, porque já não está na minha mão. Já não é problema meu. Agora é problema daquele que está segurando.
Então, chore, sofra no anonimato, cresça para baixo, faça como Ana. Você quer cantar? Solte nas mãos do Senhor, porque no final você vai dizer como ela: até a Esther teve 7 filhos, e ela tinha muitos filhos, enfraqueceu. O Senhor é quem dá a vida, e o Senhor é quem tira, é Ele quem empobrece, e é Ele quem enriquece. Ele abate, mas também exalta. Ele mata e faz viver. Ele fere, André, mas Ele também sara. E ninguém há que possa fazer ele escapar das suas mãos, Manu. Ou